som de Daniel Reus, e a gente começa mais um Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. A primavera finalmente chegou. Com ela vem as alergias, mas também a qualidade de vida. E são esses assuntos que a gente fala a partir de agora aqui no Rede de Olhares. Estação das Flores, em busca de qualidade de vida. Esse é o tema do Rede de Olhares e você, é claro, é o nosso principal convidado para participar do programa de hoje. Participe através das nossas redes sociais que vão aparecer aí na sua tela. Pode ser pelo Twitter, no @UXTV, ou ainda pelo facebook.com/UXTV. Vale lembrar que você pode assistir a nossa programação 24 horas por dia através do nosso site uxtv.com.br. Comigo aqui no estúdio hoje para falar sobre a Estação das Flores, nós recebemos profissionais da área da biologia, da medicina, da arquitetura, do meio ambiente. Também recebemos floristas e jardineiros aqui de Caxias do Sul e região. E na parte artística de hoje, violinista da Orquestra Sinfônica da UX, Daniel Reus, e seja muito bem-vindo. Gente, é um prazer receber vocês aqui. A gente tem muitas flores aqui no estúdio também que estão abrilhantando e deixando o nosso estúdio Rede de Olhares de hoje cada vez mais bonito. Eu começo o programa de hoje com o professor Volney. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. O que a chegada da primavera representa para a gente, professor? Nos desfazemos do inverno, nos desfazemos da introspecção, do recolhimento, de um tempo de meditação, de reflexão, de pensamentos, de um tempo de presenciarmos as árvores crescendo aonde nós não enxergamos, que é nas raízes, e abrimos a janela para um novo tempo. Abrimos a janela para se desfazer do mofo do inverno, para deixarmos entrar a luz, o calor dos novos tempos. E agora percebemos o crescimento das plantas, percebemos que muitos brotos geram novos ramos, outros geram flores, e com as flores vem o aroma, vem a beleza das cores, das formas, dos tamanhos. Com as flores vem os frutos, vem as sementes, vem uma gama maior e melhor de nutrientes, de saúde, mas também com isso vem os animais que consorciam com tudo isso. Vem a época do canto dos pássaros, o cortejo, em que os machos cantam mais, em que os machos trocaram a plumagem invernal por uma plumagem primaveril. Vem uma época em que o cortejo se faz presente e com ele a alegria, o despertar, o desejo de fazer melhor, de ser otimista em relação àquilo que se pensa, se diz e se faz. E ao ser otimista nessa relação do que se pensa, se diz e se faz, se desperta uma energia fantástica consorciada com o tempo de luz. E essa energia fantástica, ela desperta a nossa alma para novos projetos, para que a gente tenha coragem de usar a energia armazenada no inverno para modificar, transformar, inovar, arriscar, fazer mais, melhor e diferente. Para que se possa usufruir do dom da sabedoria e da vida que cada um tem para compartilhar com isso, compartilhar mais e melhor, com os semelhantes, sendo um vetor que proporciona a prosperidade das pessoas que nos cercam. Mas ao mesmo tempo também um compartilhar com as outras formas de vida, compreendendo e respeitando o fato de nós não sermos os proprietários dessa trama ou dessa teia da vida, mas filamentos vivos da mesma. Também o desejo de olharmos para a natureza, compreendendo que temos uma responsabilidade pelo ar que respiramos, pelo solo que plantamos, pela água que bebemos. E como seres intelectualmente superiores, também o desejo de nós compartilharmos com a vibração da natureza, do universo,
e termos a sensibilidade como tal de contemplarmos a beleza e aprendermos com a natureza, para que ela nos provenha sua sabedoria e essa sabedoria nos promova um equilíbrio na nossa relação yin e yang, na nossa relação caos e cosmos, na nossa relação de ordem e desordem, para que com esse equilíbrio, especialmente na relação alma, espírito, mente e corpo, a gente possa passar com galardia pelas agruras do inverno, do recolhimento do inverno, e possa despertar para a primavera com um desejo maior e melhor de sentir presente no cosmos, de fazer parte como uma nota musical afinada e diferenciada, com o desejo de que essa nota musical afinada e diferenciada seja agrupada com tantas outras notas musicais, para que se crie uma nova canção, e com ela uma nova forma, um novo jeito de dançar, e que isso seja dispersado como as sementes dos álamos ou como os raios do sol, e que essa vibração positiva ela possa ser irradiada para todo o nosso entorno. E com isso, finalmente, acreditar que essa qualidade de vida ela seja pessoal, mas ela seja transferida para o entorno. Porque, na verdade, essa energia positiva que emana de cada um de nós pode mudar tudo. Pode mudar o nosso microentorno, pode mudar o nosso macroentorno. Nós podemos criar uma nova forma de ser para a nossa raça humana a partir do desejo máximo e supremo de cada um de nós. Bom, que bom poder compartilhar esse espírito com todos aqueles que estarão presentes hoje. Vamos ver se a gente consegue compartilhar todos esses sentimentos, nós todos aqui no estúdio. Renata, as flores possuem funções importantes, tanto na natureza quanto para a gente, ser humano. Exatamente. A flor em si, além de todo o aspecto paisagístico que ela tem uma função reprodutiva. Ecologicamente, a flor é quem vai originar os frutos e as sementes de cada um dos indivíduos que a gente está vendo. Então, para que a gente tenha novos indivíduos, a gente tem que ter flores. E não só na primavera, quando elas estão mais floridas e mais diversas, mas as flores acontecem o ano inteiro, e o ano inteiro elas têm essa função exatamente de reproduzir, de trazer alimentos, A própria agricultura tem uma relação muito importante com as flores, porque é através da polinização dessas flores que a gente tem a comida que a gente eventualmente vai se servir e vai se alimentar. Então, sem as flores e sem a presença, obviamente, dos animais que se utilizam delas para se alimentar e, por consequência, fazem a polinização, a gente não teria alimentação. Então, além de toda a questão de uma ligação que a gente tem por ser um organismo bonito, a gente tem também essa ligação de dependência alimentar e muitas vezes a gente esquece desse papel das flores também. Com certeza, a gente fica só na beleza, que é a parte externa, e não consegue aprofundar desse jeito. Exatamente. Vou pedir uma licença para vocês, porque as 6 primeiras pessoas, na verdade as 5 primeiras pessoas que ligarem agora vão ganhar 6 mudas dessas lindas flores, mas tem que ligar agora as 5 primeiras pessoas para o 54-3218-2194. No segundo bloco a gente vai fazer mais um sorteio, mas se você quer ganhar 6 mudas, ligue agora, 3218-2194. Doutor Dagoberto, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo Com bem. essa beleza toda, é claro que chegam as alergias também. Que doenças e que alergias são essas que aparecem nessa época do ano, principalmente, doutor? Bom, são várias, mas antes eu queria fazer um parênteses, Claro. se for possível. Primeiro, belíssimas palavras do senhor, e é isso mesmo, a primavera é uma explosão, de renovação. E a segunda é a oportunidade de conviver com pessoas que se dedicam à jardinagem, como profissão, talvez uma das profissões mais bonitas do mundo. É verdade. As pessoas... Porque ela traduz a jardinagem, para mim, o jardineiro é uma pessoa intrinsecamente pura e admiradora do belo. Então, eu fiz isso aqui para a gente, porque essa tua pergunta, depois de uma poesia dessa, é para acabar comigo. É uma facada. Não, mas o que nós temos que saber é o papel do médico e dos profissionais da área da saúde, na realidade, é proporcionar às pessoas
que porventura têm alergia, que possam usufruir de uma estação tão maravilhosa, né, reduzindo ao máximo possível os seus sintomas. Na realidade, alergia é uma doença do nosso sistema imunológico, em que o nosso organismo reage de uma maneira desproporcional a estímulos que normalmente não fazem mal para outras pessoas. Então, a pessoa alérgica, ela pode ter, por exemplo, uma alergia alimentar, mas nessa época do ano, o mais comum mesmo é a alergia ao pólen das flores, muito menos, mas muito mais ao pólen das gramíneas. Sim. E a nossa região, ela padece bastante disso porque muitos dos pólens das gramíneas, estou aqui com uma bióloga do meu lado, mas eles podem viajar pelo ar e pelos ventos, às vezes centenas de quilômetros. E a nossa cidade, a nossa região é cercada por campos. Então nós podemos estar tendo alergia com o pólen produzido em vacaria, por exemplo, né? Além disso, existe uma mudança muito brusca de temperatura e é muito ventosa nessa época do ano, Caxias do Sul e a região. Então, tudo isso faz com que haja uma grande quantidade de potenciais estímulos alergênicos, né? Que nessa época vão atingir muito mais as zonas de contato que nós temos com o meio ambiente. Então, principalmente os nossos olhos, o nosso nariz e os nossos pulmões, se traduzindo por conjuntivite, rinite e asma brônquica, né? Mas é isso. E devido à mobilidade, antigamente as pessoas elas escolhiam muito mais o lugar onde elas poderiam morar. Sim. Hoje elas escolhem menos porque com a mobilidade pelo trabalho e tudo, então as pessoas podem estar um pouco menos adaptadas ao seu meio ambiente. Por exemplo, quando eu era estudante de medicina, eu morava em Porto Alegre, eu não tinha nenhuma rinite, nada. Todos os anos agora eu tenho rinite depois que eu voltei para Caxias, né? Se eu pudesse ficar em outro lugar que não tivesse, talvez eu não sofresse dessa doença. Então, sim, esse é o primeiro ponto importante. Quanto mais nós cuidarmos do nosso meio ambiente, e principalmente nosso ambiente interno de casa e do quarto de dormir, especificamente, porque é onde a gente passa grande parte do nosso tempo, melhor nós vamos conviver com essa época do ano. Para ficar mais fácil não sofrer tanto, né? Exatamente. Adivandro, bem-vindo, tudo bem? Secretário do Meio Ambiente aqui de Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade que preserva a flor em torno da cidade, que tem esse carinho, esse cuidado, Adivandro? Olha, depois da oração, do poema do professor, eu posso dizer que o papel da administração pública, municipal neste caso, é justamente de viabilizar que as pessoas tenham estas sensações, viabilizar esse bem-estar, que as plantas, que as flores, que as cores, esses sentimentos que afloram, quando as pessoas têm essa possibilidade de enxergar o colorido, de ver as belezas da natureza. Nós temos um programa dentro da administração pública, vocês podem ver que a cidade de Caxias do Sul está florida. Quem andar pela Júlio, pelos canteiros da cidade, percebe esta situação. Nós plantamos mais de 300 mil mudas apenas este ano, apenas neste período de 8 meses. E se percebe que não se chegou, não se alcançou exatamente o público que nós gostaríamos de alcançar. Nós não temos pernas, nós não temos dinheiro suficiente, né, nem material para alcançar a cidade toda. Mas buscando que estas sensações cheguem a todos, nós implementamos o Floresça Caxias, que é um programa de adoção de canteiros. É uma cooperação entre a iniciativa privada e o poder público, justamente buscando expandir este trabalho de transformar a cidade, de deixar a cidade mais florida. Porque o povo caxiense é um povo que trabalha muito, é um povo que sai de manhã cedo, pega o ônibus, vai ao trabalho, à noite normalmente estuda e tem pouco tempo para lazer. Então, é justo propiciar pelo menos alguns momentos de prazer, de bem-estar, mesmo que dentro dos ônibus, que possam enxergar e ter esses momentos de prazer. E fica cada vez mais bonito, né? Pelo menos a gente para e presta atenção nessa correria do dia a dia. Deixa eu falar com esse pessoal que tem uma profissão incrível, que é a de jardineiro. Vamos passar para essa moça. Teu nome, por gentileza? Rosane. Você trabalha com jardinagem há quanto tempo? Há 15 anos. Há 15 anos. Qual a rotina de uma pessoa que trabalha com jardinagem? Bem,
A minha rotina... Bem pertinho do microfone. A minha rotina é assim, nós produzimos aqui na UFES a partir da semente. Então, eu coloco na célula sementinha por sementinha, eu espero ela germinar. A partir do momento que elas estão mais ou menos deste tamanho, eu transplanto ela para os saquinhos plásticos, como você tem ali. Depois a gente espera mais um tempo, mais em torno de um mês, para elas irem para os canteiros. Quando elas vêm para os canteiros, daí já é com os meninos, né? Que daí, assim, eu só ajudo se precisar de alguma coisa nesse sentido, né? Mas é os meninos que plantam, né? Todas. E o que você sente quando está germinando, assim? Qual o sentimento de trabalhar tão perto da natureza? Bem, deixa eu te fazer uma colocação. A princípio, quando eu estou semeando, eu canso, tá? Quando eu estou transplantando, eu também canso. Mas assim, ó, a partir do momento que ela começa a germinar, que você pode semear uma bandeja, que nem no meu caso, de 325 células, e nem todas germinam, Sim. certo? Então, assim, quando você vê ela germinando, que você está regando, você está dando adubação, ela está florescendo, ela está vindo bonita, certo? Quando alguém diz assim, bah, os canteiros da UFES estão bonitos, faz muito bem para toda a nossa equipe. E sempre estão, vou dizer para vocês, sempre estão magníficos. Não, este ano nós tivemos um problema. Eles não estão feios. Não nós vamos revela ser o honestas. segredo. Não, este ano a gente teve um problema com relação... Foi muita chuva, né? Então, a natureza não nos favoreceu, certo? Sim. Tanto que vocês podem perceber que deve ter canteiros que estão lindos, né? E outros que não estão lá tão bonitos, né? Então, assim, a nossa parte a gente procura sempre fazer o melhor. Porque quem trabalha com a jardinagem, em primeiro lugar, tem que ter um grande amor pelas plantas, né? Pela natureza. O essencial, ter paciência, porque quem não tem paciência não vai saber cuidar de uma planta. Sim. Né? Porque exige tempo, né? Então, assim, tivemos esse problema, tá? Com a chuva, hoje eles estão mais bonitos, certo? Mas não é sempre que a gente acerta, sabe? Não é sempre que dá tudo certo. A gente, às vezes, tenta colocar umas mudas novas nos canteiros, que nunca foram plantadas aqui na serra. Então, a gente escolhe canteiros meio pequenininhos para fazer um teste. Nem sempre dá certo, né? Sim, mas fica um trabalho que Não. é incrível. Depois eu não sei. Diga. Eu não sei se é porque eu amo o que eu faço, né? Não sei com Deve ser por isso, né, gente? Fazer com amor. Mas eu adoro aquilo que eu faço, né? Vamos passar o microfone para o teu colega. Muito obrigada, Rosane. Seu nome, por gentileza? Carlos. Em quantos vocês são na equipe dos meninos aí que a Rosane falava? Está faltando um que está de auxílio do ex e um que não pôde vir hoje. E vocês gostam de trabalhar com a natureza, assim? É gratificante, né? Principalmente quando a gente ouve dizer assim, olha, estão bonitos os canteiros. Mas como a nossa colega colocou, para chegar nesse ponto tem muito trabalho, muita dedicação, muito controle. Não pode faltar nada, a geada não pode matar, tem que cobrir. O frio, tem que cuidar quando é muito frio, tem que cuidar mais. Tem que regar diariamente, cuidar bem. Que nem uma criança, tem que cuidar muito bem. Mas é muito prazeroso. E faz bem para ti, como ser humano? Faz bem. A natureza toda faz bem para a gente. E a primavera, como o professor colocou, a primavera renova a gente, né? Você vê as aves todas brotando, você vê os pássaros, a cantoria toda. Isso ajuda, né? Faz bem. Isso é bom. Ok, vamos passar para o teu colega. Seu nome, por gentileza? Roberto, Roberto, há quanto tempo na jardinagem? 5 anos. E o que significa para ti cuidar de uma plantinha, plantar uma flor, esperar o ciclo dela? Olha, isso aí tem que nem os meus colegas falaram, como é que se diz, é uma terapia. Assim, tu trabalhando com ela, tu planta, tu vê que ela vem bonitinha, aí tu sente mais amor trabalhando com ela e colocando tudo que ela precisa para ela poder chegar no ponto de poder fazer a semente para largar no chão e vir de novo. E a primavera é especial para vocês? Sempre, a primavera sempre nos renova, né? E é a época das flores. Então,
tem coisa melhor do que a primavera. E o trabalho é desgastante, é prazeroso? Com certeza. O trabalho chega de noite e tu quer cama. Mas é muito compensação. Ok, obrigada por enquanto. No segundo bloco, a gente conversa com os demais aqui. O Rede de Olhares vai fazer um breve intervalo e a gente volta na sequência, falando ainda sobre a estação das flores, a nossa primavera. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, ao vivo aqui pela UX-TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. Hoje nós estamos falando sobre a chegada da primavera, qualidade de vida e também as alergias. E agora eu convido você que está em casa a conferir uma reportagem que a nossa equipe fez visitando o Jardim Botânico aqui de Caxias do Sul para falar sobre os efeitos da primavera nas plantas, nas flores e no ser humano. Olha só! A primavera. Flores que nascem, frutos que brotam e com as mudanças climáticas surgem as transformações. O ser humano faz parte da natureza. Então, tudo que afetar a natureza nos afeta diretamente. E as consequências são notáveis. Quando nós temos o inverno, nós temos um período de muito recolhimento e isso naturalmente vai nos tornar mais introspectivos. Quando saímos do inverno, nós temos um movimento muito grande de luminosidade, de cores, e isto mexe com o nosso emocional. Então, naturalmente, nós vamos também renascendo com a primavera. Já para as plantas é um pouco diferente. Pode existir alguma coisa assim, nós não tivemos um inverno tão intenso, algumas espécies dependem, né, da geada ou do frio bem intenso para florescer, mas no geral aqui a nossa região ela tem essa característica de às vezes ser ameno e às vezes ser um pouco mais frio, assim, mais intenso o inverno, né? Diferente de espécies que foram trazidas para cá, por exemplo, o pessegueiro, ou essas plantas que dependem do frio, né, da geada, às vezes, para dar a fruta. Para quem possui jardim em casa, é preciso tomar cuidados especiais. Toda a questão de sol, às vezes, tem que ser controlada, a parte de molhar, adubar também é diferente, coisa que assim na nossa mata nativa não precisa adubo, o adubo ele é natural, produzido pela própria floresta. Tem plantas que são sensíveis, por exemplo, orquídeas, elas gostam de ambiente com sol, pouca água, mas a maioria delas não se envolve bem diretamente no sol, então elas precisam de lugar sombra e sol, sombra e sol. Tem casos que a gente coloca no sol direto, na exposição direta, acaba queimando a planta também, então nada de excesso. Há 5 anos, seu Plínio dedica seu tempo aos cuidados com o Jardim Botânico. Corte de grama, cuidado com as plantas, cuidado das trilhas, para sempre limpar para poder o pessoal passar. Então, nosso trabalho é manutenção, né? Dar manutenção do que nós temos aqui, deixar bonito para o público e atender muito bem quando ele chega. E essa é a nossa meta. Seja quem for que chega aqui, nós temos que atender com o maior carinho. Porque o Jardim Botânico, ele é para esse tipo de coisa, né? Belíssimas imagens do Jardim Botânico aqui de Caxias do Sul. 5 pessoas já levaram 6 mudas cada. Você ainda pode ligar e ganhar a sua muda. 3218-2194, prefixo 54 para ganhar 6 mudas. As 5 primeiras pessoas que ligarem agora faturam então 6 mudas. Não perca. Aliás, se você quiser participar do programa de hoje, é muito bem-vindo. Entre em contato através das nossas redes sociais. Pode ser pelo Twitter, no @UXTV, ou ainda pelo facebook.com/UXTV. Assista a nossa programação 24 horas por dia através do nosso site uxtv.com.br. Os canais de interatividade estão aí na sua tela. Não deixe de participar. Quero conversar agora com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Boa noite. Trabalha com orquídeas também. É isso mesmo? É fácil manter uma planta em casa, poder ter essa beleza, essa relação com a natureza dentro do apartamento, dentro de casa? É importante num mundo onde a gente vive hoje só no trabalho, na correria. Boa noite. Com certeza é possível manter ela dentro de casa. A questão é tu saber a necessidade de cada planta para o ambiente que tu precisa. Então, se tu precisar de uma determinada orquídea, precisa de sol, claridade, então essa sensibilidade que tu vai desenvolver tendo essa planta em casa,
tu vai conseguir identificar a necessidade dela. E esse é o grande barato da pessoa ter as plantas dentro de casa, que é trazer o jardim para dentro de casa. E uma característica da orquídea, quanto ao pólen que eles comentaram, a orquídea ela não tem o pólen que libera no ar, igual as gramíneas, outras espécies de planta. Ela tem um sistema de políneas. Então, ela não vai se desprender da orquídea com o ar e ir para outra flor. Isso vai ser necessário um inseto. Então, o inseto vai fazer essa polinização. Então, a pessoa pode ter dentro de casa a orquídea mesmo sem ter o problema das alergias, né? E quantas vezes ela floresce por ano, Carlos? Dependendo da espécie. Tem espécies que florescem anualmente, que seria 90% das orquídeas é anual. E algumas espécies a gente tem ela que ela acaba florescendo 2 até 3 vezes ao ano. E é fácil manter em casa? Quais são os principais cuidados que eu preciso ter se eu quero ter uma orquídea em casa? O principal cuidado seria a luminosidade, né? Algumas plantas necessitam de sol para florescer novamente, outras só claridade. Outra questão que eu acho muito importante é a questão do saber o que colocar no substrato, né? 90% das orquídeas que a gente tem para venda, elas não são terrestres, elas são epífitas. Então, a gente vai ter um substrato específico para essas plantas. A maioria das pessoas planta na terra, mantém o pratinho com água embaixo e acaba apodrecendo. Então, normalmente, a água 1 vez por semana dentro de casa, algumas espécies até 2, e cuidar sempre, se informar na hora da compra, o que colocar de substrato e adubação para essa orquídea. Você que é profissional da arquitetura também, as flores, os grandes jardins são aliadíssimos da arquitetura hoje em dia. Com certeza. Então, essa é a questão da... A gente tem toda a parte paisagística, né, que é a parte do jardim, e essa parte interna a gente consegue trazer com flores, com orquídeas, algumas outras plantas que conseguem resistir dentro de uma residência, dentro de um ambiente fechado. E isso é que dá o prazer da pessoa ter as flores, né, em casa. Dentro de casa. Obrigada por enquanto, Carlos. Secretário, Jardim Botânico sendo revitalizado. É importantíssimo ter um espaço verde como esse numa cidade como Caxias. Realmente, Caxias tem uma necessidade muito grande. Nós percebemos nos finais de semana as pessoas se acotovelando em 2 ou 3 áreas apenas. E o Jardim Botânico, ele ficou durante muito tempo mas as pessoas reconheceram naquele lugar um lugar bom para ficar. Nós já hoje, sem uma estrutura maior, os finais de semana, nós percebemos que tem muita gente buscando aquela área. E existe já inclusive uma verba delimitada para empreender neste local. Existe um projeto que vai ser apresentado nos próximos meses à sociedade. São 135 hectares. Vai ser muito maior do que é o Jardim Botânico hoje. O Jardim Botânico ele tem uma área de 60 hectares. É um trabalho conjunto entre SAMAI, UX e o município de Caxias do Sul. E esta outra área, que passa dos 130 hectares, vai ter pistas de caminhada, pistas de ciclismo, jardins, uns jardins em toda ela. Vai ficar uma área bem interessante. E é um projeto que vai ser apresentado para ser implementado com verba garantida e ainda para ser apresentado durante este ano. Caxias vai ficar mais bonita ainda em termos de... Caxias merece mais uma área. As pessoas, não há espaço mais suficiente. Essa situação do parcelamento do solo, como se recepciona o parcelamento do solo legalmente, com pequenas frações de área verde, não é suficiente. Não existe uma possibilidade de se cuidar. As pessoas que estão aqui, que trabalham com ajardinamento, sabem o quanto custa, financeiramente e quanto de trabalho cada jardim tem da gente. Claro. Quanto tempo de dedicação. Aí você imagina Caxias do Sul com mais de 250 áreas verdes, todas elas separadas. É impossível de administrar, impossível. Então, a ideia é a implantação de grandes áreas, justamente para que a população vá até essas áreas e se possa dar uma estrutura melhor dentro dessas áreas. Ok. Renata, quais são as espécies que mais florescem durante a primavera e quais são as principais características dessa estação que está chegando agora? A gente pode até separar, em relação a flores. Se a gente for avaliar
na questão da jardinagem, a gente tem muitas espécies que são exóticas, que são mais fáceis de se manter e de se criar, mas não deixam de ter a sua função como atrativo para os polinizadores que vão depender dessas espécies, mas também vão beneficiar as espécies nativas. A gente tem, especialmente em Caxias, muitas árvores de porte maior que estão florescendo agora. A própria primavera, que é uma flor, uma árvore, na verdade, representativa da estação, ela tem um odor também bastante atrativo e chama a atenção dos insetos, e isso acaba trazendo insetos também para cá. E vai se existir uma interação entre essas flores de menor porte, que para a gente tem uma função mais paisagística, mas também para as flores que vão estar produzindo pêssegos, para as flores que vão começar agora a surgir para a produção de frutos. Então a gente acaba fazendo uma interação entre o ambiente urbano, com essas flores que são paisagísticas, mas também com toda a área de agricultura e de criação que a gente tem no entorno da cidade, e esses insetos eles acabam criando uma grande área de ocupação para a polinização desses indivíduos vegetais. Ok, doutor Dagoberto, como eu posso me curar caso eu já tenha alguma alergia? Essas crônicas, por exemplo, sinusite, renite. A primavera dificulta, mas não é o grande problema. Mas como eu me curo? Tem tratamento? Na realidade, não existe cura para as alergias, porque elas fazem parte do nosso código genético. Então nós temos que saber conviver com elas. Primeira regra importante: existem remédios que são extremamente eficazes do ponto de vista de efeitos de alívio, mas, se mal usados, devastadores, principalmente no que se refere a efeitos colaterais a longo prazo, que podem se manifestar décadas depois, como, por exemplo, osteoporose, se a pessoa ficou ingerindo corticoide via oral durante muito tempo. Então, a automedicação não é uma coisa, não deve ser realizada. Existem alguns antialérgicos que não devem ser usados por criancinhas pequenas, nem por mulheres grávidas, por exemplo. E para a imensa maioria das pessoas, com medicamentos tópicos que se consegue dominar adequadamente. Talvez esses medicamentos tenham que ser usados durante uma parte importante da primavera, mas isso evita que as crises sejam desencadeadas e, com isso, a necessidade de usar mais medicamentos. Claro. E eu queria chamar a atenção, todo mundo sabe reconhecer a gravidade de uma crise de asma, por exemplo. Mas, então, asma eu vou falar menos aqui. Agora, rinite é importante, porque rinite não só incomoda, como pode, do ponto de vista de espirrar, de trancar o nariz, mas também reduz o desempenho intelectual, porque a pessoa não consegue dormir direito, né? Abre caminho para sinusites, porque essa obstrução faz com que seja mais fácil nós termos infecções bacterianas, aí temos que tomar antibiótico. Então, não é uma situação que deva ser relegada a um segundo plano. E também, muito importante, são os olhos. O coçar os olhos constantemente pode causar lesões muito importantes, inclusive uma que se chama ceratocone, que é uma lesão da córnea, e que pode levar até a necessidade de fazer um transplante de córnea no futuro. Então, principalmente para as mães, coçar o olho não é uma coisa normal. Não deixe seu filho coçar o olho. Evidentemente, tem que tratar o sintoma, claro, e não amarrar a mão da criança, né? Mas é importante ser valorizado isso, claro, para que as pessoas possam, então, passar a primavera bem e desfrutarem de tudo isso que ela oferece, né? Claro. Volney, vou te guardar para fazer o fechamento do programa, porque agora a gente vai conversar com a Vanderleia. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. A flor pode deixar a gente irritado falando em alergia, mas ela também é uma terapia. O que é a terapia floral? Não seria a terapia floral, ou seja, o que é o floral. Ok. Né? O floral, ele é a alma viva da planta. A flor, além de ela perfumar e embelezar e nos trazer alegria, ela também nos cura, doutor. De uma certa forma, o floral, ele traz a alma viva da planta. Isso manipulado em laboratório, ele é manipulado dentro de álcool de cereal e a gente coloca nos vidrinhos e dá em certas dosagens homeopáticas, né, para as pessoas. E a planta, ela tem muito a ver com todo o nosso sistema. Acredito que a botânica poderia nos dizer que ela não é muito diferente, ela não tem um corpo muito diferente do ser humano. E para ti, como profissional,
Te faz bem trabalhar com as flores? Nossa, eu não faria outra coisa da minha vida. Amo o que faço. Adoro os resultados que tem em consultório, tanto emocional quanto físico. As pessoas se sentem muito bem tomando floral. Evitam, como o doutor disse, tomar corticoides e antibióticos que podem fazer mal mais tarde, né? Quando tem uma crise de rinite, até mesmo. E tem alguma contraindicação para os florais? O bom disso é que não. Ela não tem nenhuma contraindicação. Ele pode ser tomado por qualquer pessoa, adulto, crianças, idosos, e ele não traz nenhuma contraindicação, nada que possa fazer mal. Uma terapia alternativa, então. É uma terapia alternativa. Ok, obrigada por Mas reconhecida, né? E pode ser usado por qualquer um. Ok, obrigada por enquanto. Deixa eu falar com esse senhor, seu nome, por gentileza. Fernando Santana. Fernando, há quanto tempo na jardinagem? 24. 24? Minha idade na jardinagem. E para ti, sentimento bom esse de trabalhar bem pertinho da natureza? Eu adoro. Tem que ter carinho, se não tiver carinho, ela não ela morre. Conta um pouco da tua rotina como jardineiro. Quantas flores já plantei? É, mais ou menos isso. 100 milhões. Esse estúdio cheio, garanto. Mas quantas vezes? E a gente continua plantando, cada vez mais bonito, ainda vai ficar. E sente orgulho de ver os canteiros prontos, o pessoal elogiando? Eu adoro quando chega a primavera. Tá metendo a mão na flor. Metendo a mão na massa, né? Obrigado, seu Fernando. Vamos passar o microfone. Teu nome, por gentileza? Eu me chamo Diego. Ok. Trabalha há quanto tempo com jardinagem? 2 anos e 1 mês. Aprende um monte, né? Com essa gente experiente Sim. no ramo. O que você mais gosta no ramo da jardinagem? Na verdade, assim, a jardinagem tem várias coisas, assim, né? Não é só canteiro, é grama, é podação de arbustos, né? Então, assim, na verdade, eu gosto de fazer todas as tarefas que tem que fazer dentro da jardinagem, sabe? Envolve várias coisas, sabe? Tipo assim, um canteiro não é assim só plantar o canteiro, só plantar as flores, sabe? Que no caso, se plantou as flores, passa 1, 2 semanas e começa a crescer os matos. Aí tem que limpar. Tem canteiro assim, tem que limpar ao redor assim, os matos começam a crescer. Não é paralelepípedo, é tipo, tem um canteiro ali na rótula, sabe? Sim. É tipo assim, limpar aquele canteiro ao redor, assim, sabe? Pra deixar Sim. brilhando, bonitinho, sabe? É bom de trabalhar com a jardinagem, por causa a natureza não para, né? No caso, a gente tá fazendo aqui, temos terminando aqui, lá já tá crescendo. Lá no outro canto já tá crescendo, sabe? Então, assim, nunca para. E tu acha que as flores deixam as pessoas, o verde ou o colorido das flores, deixa a pessoa mais feliz? Meu ponto de vista é tipo assim, independente na UX ou no centro, assim, onde as pessoas chegam, a primeira coisa que elas vão olhar assim é a paisagem, para depois ir para as outras coisas demais, né? Muito legal. Obrigada pela tua participação, de Obrigado. todos vocês aqui da jardinagem da UX. Renata, a gente recebeu uma pergunta da Iraci Smiderli, aqui de Caxias do Sul, pedindo mais informações sobre a flor antúrio. O que a gente pode dizer para ela rapidamente? A antúrio, se eu não me engano, é uma flor que ela está em floração agora. Ela tem algumas espécies, alguns tipos de antúrio que são criados em casa. Acredito que seja, talvez a dúvida dela seja relacionada a isso. E ela é uma flor bastante ligada à presença de insetos. Ela, assim como algumas das flores que a gente está vendo aqui, tem uma ligação direta com polinizadores. Então, a própria questão das orquídeas, que tem toda uma adaptação para beneficiar a maneira de ser polinizada, cada flor tem uma adaptação. Então, existem espécies que vão precisar da presença desses polinizadores. A orquídea em si, como existe já um trabalho, ela não tem uma necessidade de ser polinizada para a gente manter ela florida. Mas algumas plantas que são mais nativas, elas precisam, às vezes, do contato de alguns polinizadores para que ela se mantenha florida. Eu vou comprar uma muda, ela vai florir 1 ano, no ano seguinte ela não vai florescer. Exatamente porque eu não consegui prover para ela um material, um pólen de um outro indivíduo que vai aumentar a diversidade. Então, às vezes, a gente tem que não só trazer o jardim para dentro de casa, mas abrir esse jardim também para o contato com a natureza. Ok. Volney, encerramento do programa nas tuas palavras. 1 minuto. A gente deveria prestar mais atenção na natureza, nas flores, nas árvores, em todas as estações, não só na primavera, que fique o apelo. Até porque as flores
se desenvolvem durante todo o ano, né? Plantas de dia curto, médio, longo, enfim. Exatamente. Mas eu acho que é bom, nós temos, o universo é um paradoxo. E acho que o paradoxo que se percebe em Caxias hoje, por exemplo, já que a primavera está conosco aqui, é que ao mesmo tempo em que a cidade cresce em edificações materiais, também cresce a preocupação em humanizar a cidade. Eu fiquei contente hoje ouvir por parte do professor e secretário, né, do Meio Ambiente de Caxias, que mais de 300 mil árvores foram plantadas este ano em Caxias. Existe um projeto já para implantação de mais uma reserva de 130 hectares. Eu acho que isso é importante porque esse contato que se tem com a natureza, ele é fundamental para nós aprendermos com a natureza e para nós alimentarmos nossa alma. Também acho importante dizer que, em termos de qualidade de vida, que muitas flores servem de alimento para nós. De qualquer sorte, que tenhamos todos uma ótima primavera e que cada um possa desprender de dentro de si o espírito que a primavera requer, que é um espírito de alegria, de benevolência, de fraternidade, de paz, de contemplação, de desenvolver a sua espiritualidade e que se procure, a partir daí, se ter um equilíbrio cada vez maior e melhor dentro de cada um e na relação com o universo que nos cerca. Muito Boa primavera bacana. a todos. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Rede de Olhares. Dani, primavera também é a estação da música, isso? Isso. Nós podemos ver, como o professor falou, o doutor, todos, que a importância da natureza, das estações, e podemos ver ao longo da história da música que compositores dedicaram obras, vários deles como Vivaldi, Stravinsky, Mendelssohn, às estações. Isso é muito legal. E, aliás, Dani, aqui a gente combinou, né, de fazer esse convite. Dia 19/10, a UX e a Unimed proporcionam, então, mais uma vez o concerto da primavera sobre música brasileira. Fica o convite, então, às 10h30 da manhã, entrada franca. Traga o seu chimarrão, traga a sua cuia aqui para o estacionamento da UX TV. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Você que participou em casa, que ganhou as mudas também. A gente vai ficando por aqui e você fica com mais um pouco do som e do trabalho do Daniel Reuse. Até a próxima!